Mas o Senhor tem nos guardado das propostas da carne que está lá fora. O Senhor tem nos protegido, tem salvado as nossas famílias e tem nos separado. E aqui hoje nós estamos, e muitas igrejas estão em retiro, muitas igrejas estão em oração, muitas igrejas estão adorando ao Senhor, estão cantando ao Senhor. E nós somos diferentes, estamos aqui hoje. Nossa família está aqui hoje. E eu louvo por isso, fico feliz por isso, porque Deus tem separado esse dia em que o inimigo está solto. Vocês não têm ideia do que está rolando lá fora. Vocês não têm ideia quantos trabalhos foram feitos para essas escolas de samba ganhar em primeiro lugar. Você não tem ideia quanto sacrifício foi feito para aquelas meninas se destacarem nesses dias de festa da carne, tanto os meninos quanto essas meninas, nesse momento tão difícil. Mas Deus nos guardou e estamos aqui, para a glória do Senhor. Estamos separados para a glória do Senhor. Glória a Deus. Eu quero estar lendo com vocês. Tem como fazer um fundo lá para mim, no teclado? Manda o teclado, por favor. Se você puder ajudar no som aí. Amém. Eu queria perguntar para a aqui. O pastor Raimundo fez uma pergunta, falou algo aqui que eu ia fazer uma pergunta. Ele disse assim: todos vocês vieram aqui por um motivo. Vocês vieram aqui para adorar a Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta semelhante ao que ele fez, o comentário que ele fez. Por que vocês estão aqui? Por que Jesus trouxe vocês? Qual é o motivo? Se eu perguntar para cada um de vocês, um vai falar assim: estava vivendo um momento de saúde terrível, em que a medicina não tinha mais jeito, mas me levaram ao Evangelho, e através desse Evangelho eu vi o poder do nome de Jesus. Aleluia! Outros vão dizer assim: eu vim por causa das drogas, que eu não conseguia me libertar das drogas. Eu fiquei internado várias vezes. Eu já participei, pastores, de trabalho de libertação de drogas, e eu sei que não é fácil, é muito difícil. E eu sei o quanto eles sofrem, tanto os homens quanto as mulheres, são escravos, mas querem se libertar. Vai dizer: o Evangelho, união que eu sou, foi a única coisa que mudou a minha vida. Foi o Evangelho. E assim, se eu perguntar, cada um vai ter uma história. Eu também tenho uma história de ter vindo ao Evangelho. E o trabalho de Jesus sempre foi resgatar o homem ou a mulher do fundo do poço. Oh, glória! Tirar o homem e a mulher da vergonha e do sofrimento. Deus poderoso! Porque esse Evangelho é o único Evangelho que muda o homem e transforma o homem e a mulher. E não tem outro. Não tem outro Deus, não tem outra ciência, não tem outro caminho. Não tem. Porque o Evangelho nos trata, nos cura e nos dá satisfação. Aleluia. De permanecer no Evangelho. Oh, glória! Por isso nós estamos aqui. Por isso que eu decidi estar aqui. Muitos decidiram estar em outros lugares, mas cada um tem a sua maneira de pensar. Muitos decidiram estar no retiro espiritual ou ficar com a família, mas decidiram estar na presença de Deus. Então esse é o motivo que me traz estar na casa do Pai. Respondendo à pergunta do pastor, nós estamos aqui por causa de Jesus. E interessante, meus irmãos, que o Jesus que operou naquele passado, que operou lá no tempo dos discípulos, naquela situação toda que nós vimos, ele ainda opera hoje da mesma forma. Oh, glória! Eu creio pela fé que ele faz. Aleluia! Que ele cura, que ele restaura, que ele muda, que ele tira a vergonha do homem, que ele muda o cenário. Ele tem poder para fazer. E esse Evangelho que nós falamos aqui, Deus abençoe, meu irmão. Olha a diferença. Sintonia na abertura do culto, sintonia com louvor, sintonia aqui com o culto musical, sintonia com glória a Deus. Aleluia! Irmão, nós somos um exército. Isso aí. E não tem pro diabo não tem pro inimigo não. Oh, glória! Porque quando nós nos unimos aqui na casa do Pai, a força é muito grande. Aleluia! O que nós estamos falando aqui, estamos aprendendo aqui é algo espiritual. Glória a Deus! Estamos aqui, ó, cada um aqui chegou com uma dificuldade, eu tenho certeza. Preocupado, ou não queria estar aqui, estar em outro lugar.
mas veio. Mas o importante é que você veio aqui porque Jesus te trouxe. Oh, glória. O Espírito Santo trouxe aqui Aleluia. para trazer uma palavra para edificar nossas vidas. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Lucas 6. Lucas capítulo 6. E no versículo 6. Aqui fala, o tema dessa passagem fala um homem da mão ressequida, ou seja, mirrada, paralisada. A palavra de Deus diz assim: sucedeu que em um outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja a mão direita estava ressequida. E os escribas e os fariseus observaram, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que acusar. Mas ele, conhecendo-lhes o pensamento deles, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele se levantou e permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Evitando todos ao seu redor, disse ao homem: estenda a sua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Glória a Deus. Feche seus olhos aí mesmo, feche os olhos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, estamos na tua casa. E aqui, Senhor, estamos para aprender a sua palavra. E aquilo que o Senhor tem para nós é algo que vai mudar a nossa vida. É algo que é para mudar o estágio que nós estamos para o estágio que o Senhor quer. Então, Senhor Deus, toma cativo a cada mente, a cada coração. E usa a minha vida para ser um canal desimpedido, Pai, para abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Glória a Deus. Nós vemos aqui nessa passagem que os fariseus e os escribas estavam com bronca de Jesus porque Jesus curava no sábado. Se tem uma coisa que Jesus quer, curar você rápido, sabia? Se tem uma coisa que Jesus quer, mudar a nossa história rápido. Jesus não estava assim, se preocupando com o que eles estavam pensando, mas estava se preocupando com o bem-estar daquele que está sofrendo. E Jesus é assim até hoje. Jesus é assim até hoje. E quando nós vemos nesse texto, nessa passagem, Jesus estava ali, e geralmente quando Jesus se unia com esses homens, os seus discípulos acompanhavam, nós sabemos que Jesus trabalhava com eles, tratava com eles sobre as leis. E muitas das vezes nessas situações das leis é onde havia atrito entre Jesus e esses homens, que eles não gostavam de ser confrontados. E Jesus não era mole com eles, Jesus era duro com eles, porque eles sabiam da verdade, sabiam do compromisso que eles tinham, sabiam do que eles estavam fazendo com a verdade, manipulando, eles manipulavam naqueles dias. Então Jesus não tinha medo de falar a verdade para eles, porque eles não eram inocentes. Então por isso, quando Jesus afrontavam eles, havia esse combate de ideias, e Jesus entrava em combate com eles, eles ficavam com raiva, e para eles ficar mais revoltado, Jesus curava no sábado. Porque o que importava para Deus, através de Jesus Cristo, é salvar o homem da maldição. A maior parte das enfermidades que havia naqueles dias, naqueles homens, naquelas mulheres, era maldição que vinha através de palavras. Eles eram sentenciados através de maldição. Então havia muita maldição na boca desses líderes, que eram homens que tinham autoridade. Hoje não é diferente. E aí eu quero chamar a atenção dos pais. Todo pai que é cristão, você que é cristão e sabe que a autoridade está sobre a sua boca, cuidado na hora da ira, o que você fala para os seus filhos. Cuidado
Você, pai, na hora da revolta, na hora da ira, o que você fala para os teus filhos. Eu já tive ocasião de pedir perdão para o meu filho na hora da ira, falar algo que depois o Espírito Santo me cobrou imediatamente. Você não podia ter falado isso. E eu esperei ele descansar, tirou um sono, depois chamei ele, sentei na beira da cama, já mandou para mim pedir perdão. Você está errado. Eu também estou errado pelas palavras que eu te falei. Me perdoa, em nome de Jesus. Pai, te perdoa. Eu te perdoo. E eu quebrei essa maldição. Por que tem muitos filhos que não permanecem na igreja ou nos caminhos do Senhor? Nem vou dizer a igreja, porque lá atrás você vai dar nisso mesmo. Se você não obedecer, vai acontecer isso, isso e isso. São palavras que o inimigo pega e aquilo lança. Tem muitas pessoas, muitos jovens que estão envolvidos no sexualismo, que lá atrás, por causa de uma atitude, um comportamento, uma brincadeira, um pai na hora da ira lançou uma palavra. Isso vai ser uma mariquinha, você vai cuidar de mariquinha. E no fim acabou acontecendo. Para você ver o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras. Então, naqueles dias, quando Jesus estava caminhando e curando, Jesus curava mesmo, porque Jesus via o sofrimento do povo, ele se irritava. Porque Jesus, de uma certa forma, estava mostrando o outro lado da face de Deus, que Deus queria para o povo. E nesse dia, nesse sábado, eles convidam esse homem da mão mirrada, a sua mão mirrada, a mão direita. O judeu, ele cumprimenta com a mão direita. Correto, pastor Flávio? Correto, Diogo? Pastor Raimundo? Ele cumprimenta com a mão direita e com a mão esquerda ele se limpa. Só que agora ele não tem uma mão para cumprimentar a sociedade, o que leva a nós entendermos que ele era separado da sociedade. Talvez podia ser um homem inteligente, um homem de bons negócios, de família talvez de posse, mas só que ele não tinha um espaço na sociedade, e havia algo que separava da sociedade, que era a sua mão mirrada. A sua única mão, a mão que ele podia fazer os seus bons negócios, apertar a mão de alguém, de algum empresário, de um sogro, de uma mulher, sei lá, alguma coisa que desse liberdade para ele. Agora ele não tem mais, ele não tem. E pelo que eu estudei, ele não nasceu assim, foi algo que aconteceu depois. Não sei exatamente da idade dele, mas ele não nasceu assim. A mão que fechava os negócios, a mão que cumprimentava, que agora com a mão esquerda ele está vendo muito menos. Então havia algo que separava, havia uma vergonha nesse homem, e não era para ele estar no meio da sociedade. Só que o interessante nesse texto, que me chama a atenção, que eles levaram esse homem justamente na sinagoga, aonde estavam os doutores da lei, os homens da sabedoria, do entendimento, os homens da lei, os homens da sociedade, que ele está ali. Acredito eu que levaram esse homem forçado justamente como se fosse uma armadilha para pegar Jesus. Vamos ver se ele vai pegar esse homem. Vamos ver se ele vai nos tirar o respeito. Não vai haver respeito pelo sábado e fazer isso com esse homem. Interessante que Jesus, ele está ali, mas Jesus, como ele é o Senhor de todas as coisas, entende tudo, Jesus sabia da intenção. Ele disse, esse homem não era para estar aqui, mas está aqui por algum propósito. E se eles estão pensando que eu vou desistir do meu propósito que o Pai tem colocado em minhas mãos, eles estão enganados. Oh, glória! O propósito de Jesus não é condenar, mas salvar o homem da condenação. Esse homem estava condenado. Esse homem estava condenado, como muitos de nós estávamos condenados. Não só pelo pecado, mas pelo sofrimento que havia em nossas vidas, pelas coisas que nós estávamos sofrendo. Eu já falei para vocês aqui, eu já não era nem para estar vivo, era para já ter morrido na minha infância, porque a minha mãe tentou tirar a nossa vida por uma ou duas vezes, porque não achava o caminho da felicidade, o caminho da alegria, o caminho da paz. Mas o Evangelho, esse Evangelho de Cristo Jesus, alcançou a minha mãe na Oh, aleluia! Glória a Deus! Hoje eu sou um fruto de orações
de orações e muita oração da minha mãe, do meu pai. Então, Jesus não veio para condenar, para prejudicar e piorar, não para tirar você do sofrimento. E quando Jesus chega e observa essa situação, o cenário é um cenário terrível. É um cenário terrível, porque era só Jesus contra todos aqueles homens, contra aquela sociedade, aquele sistema que estava vivendo. Por isso que Jesus fala logo mais, em Mateus ele fala: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. E ele convida: ó, o meu fardo é leve. Porque eles colocavam fardos e o povo não aguentava carregar das suas leis, das suas regras. Então Jesus sabia tudo o que eles faziam pelo poder da lei, dizendo que era Deus que fazia. Então Jesus já sabia o que estava no coração deles. E o lindo dessa história que nós vemos aqui, que mesmo eles armando aquilo para Jesus, Jesus faz uma pergunta para eles. E o bonito dessa história que eu vejo nessa passagem, que essa pergunta tira a máscara deles, mostra quem eles é. Porque no texto não fala que eles falam alguma coisa, eles não dão uma resposta para Jesus. É lícito orar no sábado, fazer o bem no sábado, ou deixar alguém perecer no sábado? Jesus já tinha discutido com eles sobre isso, que o que interessava para eles no sábado, eles faziam. Aquilo que não interessava para eles, eles diziam que era lei, que não podia. E quando Jesus está mostrando aqui nessa situação e outra situação, Jesus estava falando de ser humano, de vidas, de alma. E aqueles homens, eles não enxergavam a dor da alma daquele povo. Irmãos, é tão lindo quando você vem para o Evangelho, e esse Evangelho te alcança e muda a história da tua vida, muda o seu caráter, muda a sua forma de pensar. Quando você vê uma pessoa com um problema, o seu desejo é ajudar essa pessoa. O seu desejo é fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa daquele sofrimento, pelo menos para aliviar, porque o mesmo Espírito de Jesus, o mesmo Espírito que é o Espírito Santo, que trabalhava nos dias de Jesus, trabalha no nosso coração. Trabalha no nosso coração. E eu sou uma pessoa assim, eu creio que eu sou uma pessoa, como que eu posso dizer? Um pouco firme, vamos dizer assim. Eu costumo dizer assim o seguinte: que eu não perco tempo com pessoas para falar do amor de Deus nesse momento de dó, quando essa pessoa não está quebrantada. Quando a pessoa está quebrantada, tem todo o meu tempo, porque aí ela vai estar pronta para ouvir o que eu tenho para falar. Mas quando a pessoa só reclama e quer uma saída, mas ela não tem um coração quebrantado: eu quero Jesus, eu quero essa vida, eu quero sair disso, me ensina o que eu devo fazer. Quando tem culto na sua igreja? Aonde é a sua igreja? Você quer saber se a pessoa está quebrantada? Ela vai te perguntar isso. Quando tem culto na tua igreja? Onde é a sua igreja? Como que chama a tua igreja? Que hora que eu tenho que chegar lá? Você já está sabendo, ele quer Jesus. Do jeito dele, mas não quer Jesus. Mas quando a pessoa só quer ouvir e não fala do interesse do Jesus que você tem, você pode esquecer. Não quer. Entendeu? Veja bem, irmãos, para vocês entenderem. Em particular meu, eu não concordo, não gasto meu tempo de pregar o Evangelho nesse dia de carnaval, lá onde eles estão, o dia de pular, se divertir com a carne lá. Por quê? Já está decidido. Está decidido onde eles querem ficar. Você acha que eu vou me consagrar, vou orar, vou me separar para ir lá e pregar o Evangelho para uma pessoa que não quer? Não quer. Sabe como que funciona no mundo espiritual? Igual a Camila Barros um dia falou, que ela veio para Jesus, mas falou para Jesus, foi na semana do carnaval: aí a última vez, Jesus, a última vez, aí eu vou afirmar, mas por quê? Ainda ela estava com desejo de estar lá. Só que ela entendia que ela não podia permanecer lá. Aí ela pediu um sinal para Deus, e foi. E houve lá não sei se foi uma queda de energia, caiu um fio, fez um estouro, alguma coisa, um valor enorme.
E ela se assustou, o desejo dela foi voltar para casa. Ela falou: nunca mais, meu filho. O que eu quero dizer com isso? Para vocês entenderem. Jesus trabalha também, o Espírito Santo trabalha através da igreja, através da intercessão. Eu não vou lá, mas eu intercedo por eles. Senhor, guarda aquela vida. Senhor, tem misericórdia daquela alma, daquela moça que está afastada, daquele moço que está afastado, daquele pai que está lá, aquele pai de família, aquela mãe de família, não era para estar lá. Senhor, são almas que te pertencem, por um motivo ou outro estão lá. Pai, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia dessas vidas. Que eles sintam desejo de sair de lá, que eles sintam vontade de estar na tua casa, voltar com a família. Você começa a gerar a energia espiritual. Parece que não, mas funciona. Porque Deus vê a intenção do teu coração. Aleluia. Deus vê a intenção do teu coração. E esse é o trabalho da igreja. Aquilo que eu não posso fazer, o Espírito Santo vai fazer. Aleluia. Muita gente já aceitou: vai, nem sei se volta viva, nem sei se meu filho vai voltar vivo, ou a minha filha vai voltar viva. Não é assim que nós temos que pensar. Senhor, guarda. Não sei o que está fazendo, mas Senhor, guarda, coloca o teu refúgio. Senhor, guarda, e Deus vai guardar. Pode passar uma pura até, pode passar um perrengue danado, mas Deus vai guardar a vida dessa pessoa e Ele vai guardar. Esse é o trabalho da igreja, é o trabalho que Jesus quer. E aqui esse homem, nesse momento, Jesus vê essa situação, da vergonha que ele estava vivendo, do risco que ele estava passando ali, de tudo que ele estava passando, ali no meio da multidão de pé. E Jesus imediatamente fala para ele: estenda as tuas mãos. E Jesus só falou isso: estenda as tuas mãos, a tua mão. A Bíblia diz que ele estendeu a mão e automaticamente ele foi curado. Glória a Deus. Havia uma maldição, eu acredito que havia uma maldição. Sabe, uma coisa que eu observo: todas as vezes que Deus quer tratar algo na nossa vida, tem coisa que a gente não precisa perder a vergonha de ser, sabe? Esse homem, ele podia ter ficado sentado no banco, ter ficado quietinho no banco, porque ele estava olhando, sabendo quem estava ali. Aqui me trouxe. Será que eu devo obedecer? Será que eu não devo obedecer? Não, ele obedeceu. E permaneceu de pé no meio de todo mundo ali. Tem fases da nossa vida que nós precisamos ter coragem de abrir o jogo e falar para Deus o que nós estamos precisando. Sabia? Tem fase da nossa vida que ninguém sabe, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Você precisa ter coragem de se levantar e expor o seu problema. Não estou falando expor para a igreja, mas expor para alguém orar e interceder por você. Porque não é para a sua vergonha, é para a sua cura, é para a sua libertação. O que Deus quer é nos libertar, é nos restaurar. E Jesus hoje observa aqui e vê esse comportamento desse homem, ele obedecer e ser curado. E Jesus, o amor de Jesus alcançou esse homem. O amor de Jesus alcançou esse homem. Eu me lembro de uma ocasião, eu tinha uma vergonha muito grande de falar com pessoas de autoridade. Eu tinha vergonha de falar com os meus professores. Era uma timidez fora do comum. Fora do comum. E quando eu ia conversar com alguém, um diretor de escola, um guarda de trânsito, qualquer pessoa acima de mim, Ricardo, eu gaguejava demais. E isso era uma vergonha para mim. Para fazer entrevista, por exemplo, eu passava mal para fazer uma entrevista, para arrumar um emprego. E eu sofria com isso, essa timidez que eu tinha desde a minha infância. Uma coisa terrível. Eu sofria muito. Mas um dia, esse evangelho aqui, através de uma ministração, Deus entrou na minha vida através
através de uma ministração sobre o sonho. E naquela ministração, e mediante todo esse problema, eu tinha muito sonho que fazer o que eu estou fazendo aqui hoje para vocês. De estar à frente do público, do povo, e falar da palavra de Deus. Eu tinha muita vontade de fazer isso. Mas eu falava para mim, quem sou eu? Quem sou eu? Como que eu vou? Além disso, tinha uma dificuldade tremenda de leitura. Tinha uma dificuldade tremenda de permanecer na frente das pessoas. Eu falava, isso nunca vai acontecer na minha vida. Mas um dia esse evangelho trouxe uma palavra, que está em João 10, a mulher samaritana do poço, uma vida que não tinha como mudar, uma ministração maravilhosa que Jesus faz com aquela mulher. Eu tenho uma água para te dar. Se você crer nessa água que eu tenho para te dar, rios de água viva vai brotar de você. E essa palavra eu peguei para minha vida. Falei, meu Deus, então eu tenho que ter rio na minha vida. Eu preciso mudar o estágio da minha vida, alguma coisa tem que acontecer. Porque se eu quero fazer algo, eu vou ficar a vida toda só desejando e não vai acontecer nada. E aquele dia, esse pai era o pastor Alexandre, ali de Cosmópolis, pastor de jovens, pregando sobre isso. Ele contou um pouco da história da vida dele, e ele falou assim, irmão, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho de você sair da onde você está para conquistar um sonho que você quer? E assim ele começou a ministrar, foi ministrando, e eu falei pensando, qual é o meu sonho? Qual é o meu sonho? E veio o Espírito Santo falando da minha mente, o meu sonho é ministrar a palavra do Senhor. E eu falava assim, mas eu sou tão pequeno, meu Deus do céu, como? E aí ele entrou no período da oração. Porque se você quer mudança mesmo, palavra e oração. E o que Deus mais quer ouvir da sua boca é o desejo que está escondido dentro de você. Esse desejo que não há mudança, que o homem não consegue mudar, que não tem médico que pode mudar, mas está preso dentro de você e você luta. Eu quero mudança, eu quero que aconteça isso na minha vida. Eu quero sair desse estágio, essa vergonha, eu quero mudar meu estágio. E aí quando o pastor falou assim, vamos orar e clame a Deus, o que você quer? O que você está buscando? Irmãos, eu acredito que foi a oração mais rasgada de toda a minha vida. Eu ajoelhei no chão e ele falou assim, não tenha vergonha. Cada um aqui vai ter seu problema para orar. E ele começou a orar junto. Eu vou orar junto com vocês. Eu vou orar e eu pedi o Espírito Santo entrar e trabalhar no coração de vocês. E ali eu ajoelhei, orei, mas eu clamei, fui falando, me rasgando, e falei, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso eu não sei, eu não consigo. E fui falando, e foi me dando assim, algo que foi saindo, algo assim, parece que foi aliviando as minhas costas, e foi vindo assim um espírito de coragem. Um espírito assim, eu quero fazer agora eu quero fazer. E aquela alegria, aquela paz. E quando eu levantei do chão, aonde eu estava ali, suor e lágrima, eu estava todo molhado. Mas eu tinha uma certeza muito grande, eu saí de perto. Glória a Deus, aleluia. Porque hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui, eu sou um homem simples. De pensamento simples. Mas o que eu faço foi o Espírito Santo que me deu. Aleluia. Eu amo fazer isso. Eu amo pregar o Evangelho e falar. Já fui pregar em igrejas diferentes que o Senhor me levou, o Senhor me deu graça, e eu sempre falo, Senhor, o Senhor sabe, o Edson aqui, mas o Senhor é o que faz tudo. E o Senhor dá toda a palavra que tem que ser feita. Então esse homem voltou à sociedade, houve cura e libertação. Ele se expôs à multidão, ele se expôs diante dos homens, ele se expôs mediante uma palavra de Jesus. E ali a Bíblia diz que aqui nós estamos vendo que ele foi curado e ele retornou à sociedade. Eu quero perguntar para você, meu irmão, o que está envergonhando você? O que falta para completar a sua vida? O que está dentro de você que você sonha e ainda não aconteceu? Qual é a promessa que você tem dentro de você, o desejo, que às vezes você até comentou e ainda não aconteceu? E digo mais, alguém está cobrando, e aí, vai acontecer ou não vai? E aí, isso é só palavra? É só isso que você está falando? Vai acontecer ou não vai? Eu quero dizer para você, igreja,
Jesus está aqui e Ele quer mudar o cenário da sua vida. Aleluia. Ele tem poder para mudar o cenário da sua vida, de tirar você do estágio que você está hoje e levar você a outro estágio. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é, se é cura de enfermidade, se é autoestima, se é solução financeira, se é problema de saúde. Eu não sei, porque cada um está aqui por um propósito. Mas eu sei dizer para vocês que esse Jesus que curou esse homem no sábado, Ele tem poder para fazer a mudança na sua vida no geral. Aleluia. Basta você crer. Basta você crer. E sabe o que eu vejo nisso? Que quando Deus fizer a obra na sua vida, quando Jesus fizer a obra na sua vida, e você der fruto sobre essa obra, o nome dele está sendo glorificado. Aleluia, glória a Deus. E é isso que o diabo não quer. Porque se você não der um passo da sua decisão, vai acontecer o que o diabo está fazendo até no dia de hoje, de travar para não acontecer. É a mesma coisa uma pessoa que tem um sonho de fazer uma faculdade e sempre tem um obstáculo que não faz. E essa faculdade pode mudar a sua história. Não só para você, mas a história de pessoas que estão ao seu redor. Pode mudar. E eu digo isso só por um exemplo, mas existem muitas outras coisas. Se você der um passo, fala: Senhor, eu até aqui, com as minhas forças, eu não consigo. E eu admito que eu não consigo. Mas se essa palavra é verdadeira, e se isso tudo que eu estou ouvindo aqui hoje, se tudo isso que o Senhor está falando aqui hoje é verdade, então eu me coloco de pé diante dessa multidão e eu creio que o Senhor pode mudar a história da minha vida. Que o Senhor pode mudar o cenário da minha vida e eu posso ser um homem feliz, uma mulher feliz, conquistar os meus sonhos, mediante o trabalhar do Espírito Santo. Eu creio que Deus pode fazer. Você crê que Deus pode fazer? Amém? Vamos ter uma salva de palmas do Senhor. Glória a Deus. Jesus, Ele sempre vai ter uma direção para nós. Ele sempre. E eu estou, nos últimos meses, de uma certa forma, sendo abençoado por Deus, financeiramente. Aleluia. Mas, por outro lado, eu estou afastado da igreja, não questão de pecado, mas por causa do trabalho. Pastores não sabem como é difícil isso. É difícil, porque eu não tenho. Eu sou uma pessoa que eu preciso sentar, ler e meditar. Isso dá, porque aquele abençoado lá falou: se não for assim, você não aprende. E sabe, o pastor Edivar era o nosso professor. E ele nos ensinou todos os caminhos de como buscar na palavra o que Deus tem para nós. E eu aprendi de uma forma, eu tenho 3, 4 Bíblias. E ele mesmo sabe disso, o pastor Diogo vai em casa, já viu isso aí, várias Bíblias, livros, para me buscar informação, para me conhecer esse Jesus, conhecer esse Evangelho, para que quando eu falar para vocês, eu tenho certeza do que eu estou falando, vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Então eu sou uma pessoa que eu preciso ter mais tempo com o Senhor, ter mais tempo envolvido com isso daqui. E eu tenho pedido para Deus essa luta. Hoje eu estou aqui, esse é um problema que eu tenho. Senhor, eu já falei em casa antes de vir para cá, Senhor. Eu preciso mais tempo com o Senhor. Eu preciso de mais tempo para meditar na sua palavra, de buscar mais a sua palavra. Irmãos, eu acho bonito que o pastor Raimundo tem esse dom. O Diogo tem também esse dom. O Geraldo tem esse dom, porque a palavra de Deus fala em tal versículo assim, isso. Ele não precisa pegar a Bíblia. Está na mente dele. Porque estuda. Porque sabe do que está falando. E eu percebi de uns tempos para cá, que eu estou começando a perceber, pastor Diogo, que eu estou perdendo essa essência. Então eu falei para Deus: Senhor, entra com providência. Eu quero mais estar na tua casa, eu quero mais estar na tua presença. Dinheiro veio de outras formas. Sustento, o Senhor prepara outras formas. Mas o que Deus sabe, o que eu mais estou querendo hoje é buscar mais a graça dele. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. E eu preciso mais de Deus, eu preciso saber mais,
Nesses dias, o inimigo tem se levantado, eu tenho que ter artimanha, eu tenho que ter sabedoria, argumentos, então eu tenho que estudar. Todos os pastores precisam estudar, porque eles lá fora, o inimigo lá fora, não está brincando. Ele está bombardeando as escolas, a faculdade, bombardeando pela televisão, pelas redes sociais, informações que estão contaminando a mente do cristão, do nosso espírito. E se eu não estiver preparado com uma palavra para esses últimos dias, então eu não sou um soldado preparado. Então eu também cheguei aqui hoje pedindo para Deus: eu estou aqui, Senhor, mas eu quero uma resposta também. Preciso de uma resposta. Eu quero que o Senhor mude esse cenário. O cenário que eu quero estar na casa do Senhor. Eu só quero estar na tua casa, ó Senhor. Você lembra dessa letra? Quem conhece essa letra? Vou fazer igual para sobreviver esses dias. Não lembra? Estou tentando lembrar. Pegou de surpresa. Ela está fugindo. Irmãos, vocês tomam posse dessa palavra? Amém. Vocês já estão abençoados. Essa palavra é para vocês. O que está errado? O que está parado? Está te trazendo vergonha? Está te travando? Está te impedindo de avançar? Jesus está dizendo para vocês assim: fica de pé. Fica de pé. E diante da situação, se levante. Uma palavra que vier da boca de Jesus, receba. Põe em prática. Tenha autoridade. E você vai ver o resultado do poder da palavra, do poder do Evangelho sobre a sua vida. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.